Boa noite a todos e a todas. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. E o conteúdo que nós vamos trabalhar é conjuntos numéricos. E aí, de acordo com essa ilustração que vocês estão vendo aí, com essa imagem, logo na capa inicial, a gente já traz quais são os conjuntos numéricos que a gente vai trabalhar. Começando pelos naturais, depois inteiros, racionais, irracionais, e tudo isso está envolvido dentro dos reais. Na verdade, isso aí é uma viajada por esses conjuntos, porque em épocas anteriores, em séries anteriores, vocês com certeza tiveram alguma noção desses conjuntos. Então, vamos dar sequência. Então, de início, a gente traz a definição de conjuntos numéricos, né? Como o próprio tema diz, conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. Eu só posso agrupar em um conjunto de números aqueles números que apresentam uma característica em comum, uma característica semelhante, certo? Então, o primeiro conjunto numérico trabalhado é o conjunto dos números naturais, porque os números naturais foram os primeiros números que os matemáticos começaram a idealizar para fins de efeito da contagem. Então, o conjunto dos números naturais foi o primeiro que se teve notícia. Nasceu da simples necessidade de se fazer contagens, por isso, seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. A gente vai observar que o conjunto dos naturais, eles são apenas números inteiros, e esses números inteiros positivos, porque foi o primeiro que se idealizou até para suprir uma necessidade de fazer contagem, e daí se idealizou esse número. Ele é representado pela letra N maiúsculo, né? E possui os seguintes elementos. Começa do zero, toda a representação de conjunto, ela fica entre chaves, começa do zero e vai até o infinito, né? Porque o conjunto dos números naturais é um conjunto que não tem fim. Então, com o passar do tempo, o homem foi percebendo que existiam algumas necessidades no seu dia a dia que não era suprida pelo conjunto dos naturais. Começou a aparecer, por exemplo, temperatura abaixo de zero, né? Temperatura negativa. E aí o homem começou a imaginar como é que eu vou contemplar situações como essa dentro do conjunto dos naturais. Não teria como. Outra situação, por exemplo, é o saldo negativo de banco, né? Aí foi desenvolvendo a economia, foi desenvolvendo a humanidade e surgiram os bancos. E aí o homem se viu na necessidade de criar um outro conjunto. E aí criou-se o conjunto dos números inteiros, que nada mais é do que uma ampliação do conjunto dos números naturais. E ele é formado pela união dos números naturais com os números negativos. Então vocês observem que a gente tem os naturais, né, que estão, se vocês observarem à direita, do zero até o infinito, 0, 1, 2, 3, 4, etc., são os naturais. Mas aí, juntou-se aí a esse conjunto os números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e etc. Então, o conjunto dos inteiros também, ele é infinito. Então, em outras palavras, o conjunto dos números inteiros, representado por Z, possui exatamente esses números que a gente está mostrando aí, certo? Na sequência, a gente vai ver o conjunto dos números racionais. Essa numeração aí na sequência seria 3, mas só um pequeno erro de digitação, mas aí o que importa é o conteúdo em si. Então, o terceiro conjunto, na verdade, estudado, é o conjunto dos números racionais. Então, esse conjunto nasceu da necessidade de dividir quantidades
que vocês observem que tanto os naturais quanto os inteiros, só se trabalha com números inteiros, tanto negativo quanto positivo. Então, surgiu a necessidade de se trabalhar, de se dividir em quantidades. Você tinha uma maçã. Quando eu divido essa maçã em duas partes iguais, como é que eu represento isso? Não teria como representar nem nos naturais, nem nos inteiros. Então, a partir dessa necessidade, criou-se esse outro conjunto. Então, esse conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Então, se eu posso dividir, eu posso escrevê-lo na forma de fração. E esse conjunto dos racionais, ele é representado por Q, Q maiúsculo, né? Que é o conjunto dos números racionais, e ele possui esses elementos aí. Aí está representado de uma forma genérica. Ou seja, X pertence a Q, onde X pode ser representado como A sobre B, onde A pertence a Z, ou seja, A é um número inteiro e B é um número natural. Porque observe que o B ele funciona como denominador. E denominador ele não pode ser zero, né? Ok? Na sequência, a definição que a gente acabou de ler, ela é lida da seguinte maneira. X pertence aos racionais, tal que X é igual a A dividido por B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos naturais. Então, da forma que a gente representa A sobre B, o A é um inteiro e o B é um número natural, ok? Em outras palavras, se é fração, ou um número que pode ser escrito na forma de fração, então é um número racional. Então, aí a gente traz algumas características, né, que dá para a gente identificar quando é que um número é racional. Então, na verdade, são três características. A primeira dela, todos os números inteiros. Então, todos os números inteiros são considerados também números racionais. Então a gente observa que se os naturais estão dentro dos inteiros, né, então os naturais também são racionais. Então, todos os números inteiros são racionais. É a primeira característica. A segunda característica, decimais finitos. Quando eu tiver um número decimal e que esse número decimal ele for finito, ele tiver um fim, então esse número decimal ele é chamado também, ele faz parte, na verdade, do conjunto dos números racionais. Dízimas periódicas. As dízimas periódicas também são números racionais. No próximo slide, eu vou trazer alguns exemplos de decimais finitos e alguns exemplos de dízimas periódicas para vocês visualizarem melhor. Pronto. Então, aí é o seguinte, ó. Eu tenho algumas situações de números decimais finitos, 1,1, 2,32, 4,45. Por que esses números decimais são chamados de finitos? Porque eles têm um fim. Não aparece a reticência no final. O fato de não aparecer a reticência significa dizer que ele é finito, né? Então, todos esses números aí, 1,1, 2,32 e 4,45, são números racionais, porque são finitos. E o que é que a gente chama de dízimas periódicas? Dízimas periódicas é o seguinte, o número decimal, ele tem parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, e parte decimal, que é o que vem depois da vírgula. Quando na parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, ocorre um período que se repete, a gente chama isso de dízima periódica. Combinado? Então, observe esses três exemplos. Esses três exemplos são três dízimas periódicas. No primeiro exemplo, depois da vírgula, o que se repete? Se repete o 3 infinitamente. Né? Então, a dízima periódica. No segundo exemplo, 4,45, reticência. Também se repete. Então, é uma dízima periódica. Terceiro exemplo, se vocês observarem direitinho, 6,75
9, 7, 5, 8, 9, 7, 5, 8, 9. Observe que também se repete. Então, são dízimos periódicas. E as dízimas periódicas também são chamadas de números racionais. Então, os números decimais finitos e os números decimais que não são finitos, mas que são dízimas periódicas, são números racionais. Ok? No próximo slide, a gente vai tratar de números irracionais. Só um minutinho aí, pessoal. No próximo slide, que a gente vai tratar de números irracionais, só adiantando para vocês, na verdade, o que não se encaixar dentro de números irracionais, dentro de números racionais, eles são considerados números irracionais, certo? O que vem a ser números irracionais? São os números decimais cuja representação decimal nem é exata e nem é periódica, certo? Se eu tiver, por exemplo, 2,32, 37, 45, reticência. Essa representação decimal nem é exata e nem é periódica. Então, é um número irracional, certo? Pronto, como está aí na situação 4, está bem claro aí. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. São eles, os decimais infinitos, como eu estou mostrando aí, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que não se repete uma dízima, né? E eles são infinitos. Então, é um número irracional. O valor de π, a gente normalmente, em cálculos matemáticos, né, quando a gente vai calcular a área de um círculo, a gente usa uma formulazinha que tem π. E o valor de π, a gente usa 3,14. Mas não é que seja exatamente igual a 3,14. É um valor aproximado. Se você pesquisar o valor de π, tem uma série de números, né? 3,14, depois do 4 tem infinitas casas decimais. Só que para efeito de cálculo, a gente arredonda e utiliza 3,14. Raiz quadrada de 2. Se vocês fizerem esse cálculo da calculadora, vocês vão ver que o visor da calculadora não cabe em todos os números. É infinito e não é periódico. Então, aí eu tenho 3 exemplos de números irracionais. Então, os números irracionais se enquadram em 2 situações. Decimais infinitos, né? E raízes não exatas. Por exemplo, se eu tenho agora a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, nesse caso, essa raiz quadrada de 9 não é irracional, ela é racional, porque é exata. Agora, a raiz quadrada de 5 é irracional, porque o resultado vai dar um número decimal infinito que não é periódico. Ok, gente? Na sequência, a gente, para concluir, a gente vai trabalhar um conjunto maior, um conjunto mais amplo, que abrange todos os conjuntos que a gente já viu até agora, que é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é formado por todos os números citados anteriormente, ou seja, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, juntando esses 4 conjuntos, ele vai formar o conjunto dos números irracionais. Então, sua definição é dada pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Por que por essa união? Porque exatamente os irracionais, o que está dentro dos irracionais? Naturais e inteiros, né? Naturais e inteiros. Isso estão dentro dos irracionais. E os irracionais é a parte. No final, ele vai ver uma representação simbólica, onde você vê que eu vou separar. De um lado vai estar os irracionais e do outro os irracionais. Então, os reais, ele é representado por R maiúsculo,
e pode ser escrito matematicamente da seguinte forma: R maiúsculo é igual a Q, esse Q é a representação de racionais. Q união com I, ou seja, união dos números racionais com os números irracionais, que também pode ser representado da seguinte forma: Q de racionais mais I de irracionais. Então, I é o conjunto dos números irracionais. Dessa maneira, todos os números citados anteriormente são também números reais. Então, a gente pode dizer, os naturais é real, né? Os inteiros são considerados números reais, os racionais são reais e os irracionais são reais, certo? Então, para fechar com chave de ouro, eu trago aí essa representação simbólica, onde vocês estão vendo aí, ó, essa linha vertical, roxa, né, que divide esse semicírculo em duas partes. Do lado esquerdo, vocês estão vendo Q, e o Q, dentro do Q tem M e tem Z. Então, dentro do lado esquerdo, que é essa primeira parte da divisão, é o conjunto dos números racionais, que é formado por M ou Z, né? E do lado direito, vocês estão vendo só o I. Então, veja, o que não for natural, não for inteiro e nem for racional, ele é irracional. Tá certo, gente? Então, com essa viajada nos conjuntos numéricos, a gente conclui a aula de hoje e, junto com a aula de hoje, junto com essa explicação, eu vou encaminhar uma atividade para que vocês respondam e me encaminhem posteriormente. Um abraço a todos e até a próxima aula.